João 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Fala aí, ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Senhor amado, Deus querido, nós te adoramos, Senhor. Oh Deus, que o que está vendo aqui suba as narinas do Senhor como um cheiro suave. Oh Deus amado, Deus querido, Espírito Santo, que o Senhor venha tocar nos corações. Se há alguém ainda que não entregou ainda a sua vida ao Senhor, que o Senhor possa tocar, regenerar, transformar, trazer mudança de vida e que essa pessoa se volte totalmente para o Senhor. Eu te peço, Senhor, que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Pode sentar, irmãos. Nicodemos. Isso aqui é Nicodemos, ele veio até Jesus à noite. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, né? Era um mestre da lei. Gente, olha que interessante. O mestre da lei, Jesus ainda até chama ele de príncipe, né? Olha o que a Bíblia fala, um dos principais dos judeus. Então era tão estudioso da lei que eles tinham que decorar 316 mandamentos. Tinha que falar de cor e na sequência. Eles tinham aqui, o Antigo Testamento, tudo ali, de cor. E por isso que Jesus vira para ele e fala: isso me admira, né? Porque o Antigo Testamento, a Bíblia fala toda de Jesus, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. E esse mestre da lei, esse doutor da lei, ainda fez essa pergunta para o Senhor. E interessante que ele reconhece Jesus como mestre. E ele veio à noite para quê? Para não ser visto, para ninguém ficar sabendo que ele estava indo atrás de Jesus, né? Porque os fariseus naquela época ali, muitos ali estavam perseguindo o Senhor. E por causa dos sinais, os milagres e muitos feitos, porque o que eram eles, gente? Eram religiosos, meramente religiosos, não é mesmo? Muitas vezes a gente é intenso, a gente é aquela chama, ou muitas vezes a gente é um religioso. Eu vou na igreja porque eu tenho que cumprir o meu papel. Eu vou na igreja porque eu tenho que ir, né? Tem que ser mais um ali. Mas não. E ele reconhece que ele fala, Rabi, que significa mestre, né? Rabi, sabemos. Então não era só ele. Então a classe dele já sabia que Jesus era o mestre. E ele fala, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus.
Ele reconheceu Jesus. Sabemos que tu és mestre. O sabemos, não é? Eu sei, nós sabemos. Então a classe deles ali, eles sabiam, mas muitos não reconheceram. E olha que ele continua no verso 2: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver. Não tem como fazer os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas, não tem como o Senhor fazer se Deus, o Pai, não estiver em você, dentro de você, operando em você e através de você. Isso que ele está querendo falar aqui. Só que a gente aprende aqui, quando Jesus responde, no verso 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus fala isso com ele. Então, muitas vezes, o Senhor está falando para ele aqui, ó, não adianta você saber tudo de cor e decorado, e na sequência, a Bíblia, se você não tiver uma experiência com o Senhor. Então, muitas vezes a gente fala, você precisa entregar a sua vida para Jesus, mas as pessoas não entendem. Ah, já entreguei, não é? Eu já entreguei. Muitos falam isso lá fora, mas muitas vezes não entende isso. Não, eu acredito. Não é só acreditar, é nascer de novo. E o que a Bíblia nos ensina de nascer de novo? Regeneração, novo nascimento, regeneração, é transformação. A gente não olha a largata, gente. A largata, você vê aquela borboleta linda e maravilhosa, mas antes ela foi uma largata, não é mesmo? Não é? Ela já foi uma largata. É uma transformação, uma metanoia. E nós vemos aqui, deixa eu abrir aqui, Jeremias 31, vamos lá? Jeremias 31, verso 33. E aqui, ó, eu estou no Antigo Testamento, ele era um doutor da lei, né? Então ele conhecia. Olha só, aqui em Jeremias já está falando da nova aliança, lá na frente, na vinda de Cristo, na vinda de Jesus, né? A nova aliança através de Cristo, né, gente, no Calvário, na cruz, ali ele fez uma aliança. Amém? Então, olha o verso 33: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Lembra em João, gente? Ele veio para o que era dele, mas os seus não o receberam. O que é isso? Jesus veio para o povo de Israel, mas esse povo de Israel não o recebeu, mas deu-lhes o poder de serem feitos, todo aquele que nele crê, serem feitos filhos de Deus. Olha nós aí, olha nós aí. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos essa aliança firmada. E passando uma página aí, ó, Jeremias 32, passando uma página, Jeremias 32, olha o verso 40, farei com eles aliança eterna. Jesus, a nova aliança, a aliança eterna, a última aliança que foi firmada ali na cruz, Jesus fez conosco aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração. Quando a Bíblia, gente, fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor está acima de tudo. Eu deixo de fazer as coisas do mundo, mas eu também preciso deixar de amar as coisas que eu fazia antes. Porque tem muitos que vêm para o Senhor, mas ainda continuam amando. Eu deixei de fazer, mas eu ainda continuo amando as coisas do mundo. Não.
É uma mudança que nós lemos aqui, ó, uma mudança na mente e no coração, né? O Antigo Testamento, eles faziam circuncisão, que nós já explicamos aqui. A partir daí, na Nova Aliança, a circuncisão é feita no coração e na nossa mente. Uma circuncisão na mente e no coração, é a regeneração, essa transformação, é o novo nascimento. É um novo nascimento. E colocarei o meu temor no seu coração. Senhor falando lá em Jeremias 32, verso 40. Para que nunca se apartem de mim. Por que do temor? Jamais deixarei o meu Senhor. Não é mesmo? Nós conversamos aqui na reunião das mulheres sobre o primeiro amor. Que essa chama não apague nos nossos corações não, gente. Como assim a chama tem que apagar? Não apaga não. Até velhinho a gente tem que adorar o Senhor, a gente tem que ser intenso por Ele. Nós precisamos conhecer mais o Senhor, que muitas vezes a gente conhece só de ouvir falar ou da boca para fora. A gente tem ensinado a igreja a entrar numa adoração profunda. Irmãos, a adoração é uma bomba no mundo espiritual. Vocês precisam entender isso. Numa verdadeira adoração, a cura. Numa verdadeira adoração, a transformação de vida. Há um quebrantamento. Quando a gente adora o Senhor, isso reflete na nossa vida. Então nós precisamos entrar numa adoração mais profunda ao Senhor. Isso é para aqueles nascidos de novo, para aqueles que têm sua vida regenerada, transformadas. E eu também gostaria de ler aqui, nós vemos a aliança, a eterna aliança, a mudança de mente e coração, e quando o Senhor, lá em João, lá para Nicodemos, no verso 5, quando ele fala: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ah, mas eu conheço a Bíblia toda. Ah, mas eu fui batizada. Não, se você não nasceu de novo, você não entra no reino de Deus. Jesus que está falando. Fui batizado. Eu vou à igreja, eu sei a Bíblia de cor. Ah, mas eu faço jejum. Mas você nasceu de novo? E Ezequiel, são 2 livros aí para frente de Jeremias. Ezequiel 36, 25 e 28. Então aspergirei água, olha lá, ó. Então aspergirei água pura sobre vós. Olha que tremendo. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Glória a Deus, Deus é tremendo. Gente, que texto, esse texto que a gente tinha que saber de cor e decorado, que maravilhoso. Porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos. Quando Jesus falou para ele, importa nascer da água e do Espírito. Muitos acham que da água é o batismo. Aquilo ali é um sinal externo, você está mostrando para o mundo que sua vida foi transformada. Só que nós vamos ver aqui, quando a palavra fala da água,
ela está falando da própria palavra, da mudança. Quer ver? Põe para mim 1 Pedro 1:23, Milena, fazendo favor. 1 Pedro fala que regenerados, gerados de novo, nascidos de novo, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quem nos transforma é o que a palavra fala o tempo inteiro. É a palavra que, são os mandamentos, são os estatutos, são os juízos que o Senhor está falando aqui, observa os meus juízos, os meus estatutos, os meus mandamentos e cumpre eles, que vai nos transformando dia a dia. É através da palavra que a gente conhece o Senhor, através da palavra que a gente conhece o Deus que nós servimos, aquele que deu a vida por nós. É através da palavra de Deus que vai nos mudando, vai nos lavando. Em Efésios 5, vamos lá, em Efésios 5, abre Efésios 5, deixa eu ver o versículo aqui, 25, Efésios 5 fala, ao 26, aqui, lá embaixo fala, grande é esse mistério, né? Cristo com a igreja, vamos lá, aqui, olha o 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra de Deus. A palavra que vai nos purificando, vai nos transformando, vai nos restaurando. Só que não tem dois nascimentos, gente, é um nascimento pela água e pelo Espírito. E é o Espírito Santo junto, nos guiando, nos dando direcionamento em todo o tempo. É o Espírito Santo que vai nos transformando à imagem de Cristo. É o Espírito Santo. Amém? Então, aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Essa transformação, a regeneração. É a regeneração. E a palavra operando em nós, nos aperfeiçoando. João 15, verso 3, fala que nós somos limpos pela palavra de Deus, nascer da água pela palavra, a palavra que vai trazendo mudança, tá vendo? A gente precisa observar os estatutos, os mandamentos do Senhor, né? E obedecer, nós cantamos aqui, né? E obedecer, tá vendo? Obedecer a palavra. Jesus não compara os dois fundamentos? Quem lembra? Acho que é Mateus 7. Os dois mandamentos, quando Jesus fala, o homem prudente e o homem insensato. O prudente é aquele que construiu sua casa na rocha. O insensato construiu na areia. A casa é a mesma. A casa na rocha e a casa na areia é a mesma casa. Só que é o fundamento. Estão entendendo? É o fundamento, é o que vale. Uma casa está construída na areia e a outra construída na rocha. Aí vem as tempestades, vem os rios, os ventos vão de ímpeto contra aquela casa, tanto na casa da areia quanto na casa firmada na rocha. A esquerda sempre é o pior, né? A da areia e a da rocha, né? Então, firmada na areia e firmada na rocha. O que Jesus ensinou com isso, gente? Aquele que coloca a palavra de Deus em prática é aquele que tem o fundamento na rocha. E aquele que só ouve, mas não pratica, tem o fundamento na areia. Aí vem o vento,
vem as tempestades, vem o rio, tudo contra aquela casa. A casa que está firmada na rocha permanece, mas a que está firmada na areia, o que acontece com ela? Ela desaba. Ela desaba. É a mesma coisa. Aquele que não pratica o que a palavra diz, não aguenta as lutas dessa vida, não aguenta as tempestades, as aflições, porque está firmada na areia. Nós precisamos firmar na palavra do Senhor, praticar, nascer do Espírito. Falei com vocês, é ter o Espírito Santo gerando vida em nós, nos conduzindo dia a dia, nos guiando. Olha Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4, 22, olha o que fala. Vamos lá no 20 aqui, ó. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que é despojar, despir do velho homem e agora vestir do novo homem, a nova criatura, né? Tem uma música do Fernandinho que fala, né, sobre isso, né? O velho homem já morreu, nova criatura sou, não é isso a música? É isso que a palavra fala. Nova criatura somos. Nova criatura somos. E você é nova criatura? Será que realmente importa-vos nascer de novo? Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Interessante que depois Nicodemos, ele aparece no capítulo 7, ele defende lá no Sinédrio, ele defende Jesus na frente de todos, que primeiro ele apareceu à noite, e no capítulo 7 ele aparece, está lá no Sinédrio, né, o pessoal, os outros lá, sacerdotes, fariseus, querendo prender Jesus e ele defendendo. E no capítulo 19 de João, deixa eu abrir aqui, no 7, vou falar, né, gente, o versículo aqui, ó, no 7, versículo 50, né, Nicodemos, olha lá, ó, que antes, né, ele veio à noite para não ser visto, e agora ele protesta contra os sacerdotes e os fariseus. E no capítulo 19, no verso 39, Nicodemos, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, ele foi levando cerca de 100 libras de composto de mirra e aloés, né? Aloés, que fala? Óleos, né? Óleos essenciais para passar no corpo de Jesus no sepultamento. E o que é isso, 100 libras? Dá em torno de 30 quilos. Ele levou 30 quilos de perfume para passar no corpo de Jesus. E foi só João que fala de Nicodemos. Então aqui dá para a gente ter uma ideia que ele passou a ser, né, um seguidor de Jesus. Ele passou a ser um seguidor de Jesus. Gente, Deus, Ele conhece os que são dele. Ele conhece. E uma outra coisa, sem arrependimento não há transformação de vida.
se não houver arrependimento, aquela convicção que eu sou pecador, que eu sou falho, é pela graça que nós somos salvos, sim, mas para aquele que entrega a sua vida. Em Coríntios fala que eu fui crucificado com Cristo, ressuscitei com Ele, eu morri com Ele, morri para as minhas vontades, para os meus desejos, para os meus conceitos, mas ressuscitei com Cristo para fazer a vontade dEle, para fazer a vontade dEle. Esse é o novo nascimento. Esse é o novo nascimento. Regeneração é ter o prazer nas coisas do Senhor. Porque muitas vezes a gente chega aqui, a gente não quer adorar o Senhor, a gente não quer louvar, a gente fica olhando para o relógio, doido para acabar, mas a gente fica, e quanto tempo na frente de uma série? Quanto tempo assistindo um jogo de futebol? Sem piscar, ainda vibrando. E é triste ver algumas pessoas que ainda estão com seus ouvidos tampados. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5, verso 17. 2 Coríntios 5, verso 17. Deixa eu ler. Vou ler o 15 também, tá? O 15 foi o versículo que eu falei aqui, ó. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Nova criatura somos. E Jesus fala com Nicodemos: importa é nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Importa nascer da água e do Espírito. Quando Jesus morreu, o soldado enfiou a lança dentro dele e saiu o quê? Quem sabe? Água, sangue e água, né? O sangue simbolizando ali a salvação, sangue de Cristo, precioso sangue de Jesus. E a água é essa transformação, essa regeneração, essa purificação. Viu que nós vimos lá em Efésios? Purificados pela lavagem de água pela palavra. A Bíblia é muito linda, a palavra de Deus é maravilhosa. E o Evangelho que nos transforma é Ele, é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos convence. Amém, irmãos? Amém? E o verso 8 de João 3: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo, ele sopra em quem ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Né? Quando eu era adolescente, eu tinha duas amigas que andavam muito comigo, muito. Só que eu olhava para uma e estou assim: ixi, essa não vai converter nunca. E deixava ela de lado e pregava para outra. Olha como é que o ser humano é, né, gente? A gente olha a aparência e o Senhor olha o coração. E a outra que eu não pregava era muito idólatra. Era muito idólatra. Aí formamos, perdemos um pouco o contato. Aí depois de um bom tempo,
encontrei com a outra que eu não acreditava. Encontrei com ela dentro da igreja, num fogo puro, convertida e firme com o Senhor até hoje. O Evangelho é o poder de Deus, não é a gente. Foi o que nós falamos no evangelismo, né? É o Espírito Santo que convence, é Ele que toca, é o Senhor que conhece os corações. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. E nós vimos isso, gente, no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um assassino, ele era terrível. Nós estamos estudando aqui, terrível o apóstolo Paulo. Ele arrastava mulheres e homens de suas casas, espancava. Ele estava lá no apedrejamento de Estevão. E quando ele teve encontro com Jesus, como que a mudança do apóstolo Paulo tem a vida totalmente transformada. Lembrei que também de Zaqueu, né? Zaqueu, quando teve encontro com Jesus, arrependeu, mudou de vida e restituiu 5 vezes mais. 5 vezes mais as pessoas que ele tinha roubado. O endemoniado gadareno, gente, lembra do endemoniado gadareno? Aquele que Jesus expulsou os demônios e lançou nos porcos. Vocês lembram disso? O que aconteceu com ele? Depois que ele foi liberto, a cidade vinha ver o que acontecia, porque ninguém chegava perto daquele homem, todo mundo tinha medo dele. E ele, depois que ele foi liberto, totalmente liberto, teve esse encontro com Jesus, ele estava aos pés do Senhor e não queria sair de perto de Jesus mais. A Bíblia fala que ele rogou a Jesus, ele rogou para seguir ele, para ficar com ele. Mas Jesus falou, não, importa você agora dar o testemunho na cidade. E muitos converteram naquela cidade pelo testemunho daquele homem. E a nossa vida? Quem está do nosso lado? Os íntimos nossos, os da nossa casa? Será que realmente eles falam que houve transformação na nossa vida? Que nós mudamos mesmo? Teve um vizinho que falou assim, lá na sua igreja tem um rapaz lá, vou falar quem é, não? Tem um rapaz lá que, né, André? Trabalhei com aquele rapaz, mas ele era terrível. E como que ele está transformado? Um vizinho que nós encontramos lá, nem sei o nome dele, você sabe? Mas o André sabe quem é, né? E ele falou, que transformação de vida, glória a Deus. Então, como tem sido a nossa vida, meu irmão? Será que nós somos nova criatura? Nós nascemos de novo? O Nicodemos, ele não entendeu. Será que eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E o Senhor falou, não, muito me admira, né? Conhecedor, doutor da lei, ainda falando isso. Eu estou ali nas escrituras desde o início e você ainda não me achou. O rei Manassés foi o pior rei. Ele queimou os filhos, gente. Ele queimava o filho para Baal, para o deus Baal. Ele era terrível, tudo de ruim ele fez. Ele matou os irmãos, não foi? Me lembra aí. Pode vir para cá que eu já acabei. Ele fez coisas terríveis, 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 terríveis. Mas no final ele arrependeu de tudo. Ele arrependeu, finalzinho, quando ele estava preso. Ele arrependeu e teve a vida dele transformada. O Evangelho é isso, é transformação de vida. É uma metanoia, é uma transformação de mente. É uma transformação de mente. Vamos viver, irmãos, intensamente esse Evangelho. Vamos viver intensamente esse Evangelho. Vamos viver para Jesus. Vamos conhecê-lo mais e mais. Amém? Você precisa abrir o coração para o Senhor, entregar totalmente sua vida a Ele
enquanto há tempo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É o que fala a palavra de Deus. Senhor querido, Deus amado, obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício ali na cruz por nós. Obrigada, Senhor, pela nova aliança, pela eterna aliança ali na cruz do Calvário, o teu precioso sangue sendo derramado pelos nossos pecados. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela salvação. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigada, Senhor, por vidas transformadas aqui neste lugar. E vemos também, Senhor, pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor, ó Deus. Senhor, continue tocando, Espírito Santo. Continue tocando nesse coração, nessa mente, arrancando toda cegueira, toda escama dos seus olhos caiam por terra em nome de Jesus. E que todos, ó Pai, possam ouvir com mais clareza a voz do Senhor e ter um encontro com o Senhor, ó Deus. Sabemos que salvação somente no Senhor, que ninguém verá o reino de Deus, ninguém, não é por obras, ninguém entrará no reino, no teu reino, se não nascer de novo, se não tiver uma vida totalmente entregue ao Senhor, como Senhor e Salvador. Trabalha, Senhor, no coração da nossa família, de cada família aqui, dos familiares, Senhor. Oh Deus, que possamos ainda ver mais mudanças de vida aqui, na família de cada irmão. Estenda, Pai querido, as tuas mãos sobre cada vida, derramando a tua graça, o teu favor sobre cada um, derramando as suas bênçãos, ó Pai. Clama ao Senhor pelas tuas misericórdias. Muitas vezes estamos com o coração rebeldes diante do Senhor, ó Deus. Que haja, Senhor, essa convicção de arrependimento nos nossos corações, que haja um quebrantamento. Arranca, Senhor, essa frieza do nosso coração, essa frieza que tem tomado conta das nossas vidas, que possamos nos voltar para o Senhor e ter uma vida intensa com o Senhor, meu Deus. E que agora, Deus, nós vamos participar da ceia do Senhor e que tenhamos temor ao Senhor, ó Deus. Como diz a tua palavra, que o Senhor colocaria temor nos nossos corações, para que jamais nos apartemos do Senhor. Oh Jesus, nos livra disso, de estarmos longe da tua presença, de estarmos frios, de não ouvir mais a tua voz. Nos livra disso, Senhor. Que esse fogo do teu Espírito venha queimar nos nossos corações todos os dias. E que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e também com toda a nossa força, como diz a palavra do Senhor, que é um mandamento teu, ó Deus. Possamos amar o Senhor com mais intensidade, ó Deus. Obrigada pela tua palavra, que é viva, que é clara, que é eficaz, que nos transforma dia a dia, que é o poder do Senhor, operando em nós através do teu Espírito Santo. Ai, Espírito Santo, obrigada, nós te adoramos, Espírito Santo.
Nós te adoramos, Espírito Santo, enche as nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece corações sinceros aqui dentro. Vidas que têm sido transformadas dia a dia. Oh, Senhor, se revele a cada irmão, a cada irmã, se revele mais e mais, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém.